desceu na glória, não assombres sobre contigo, não te assombres, pois sobre os céus contribuem juntamente para o bem daqueles que vai entrando até dentro dos céus. Falo contigo, todos juntos. Porque o Senhor é bom. Sua postura de adorador, não é só na hora do Estamos louvor. nesse mais um culto de adoração. Louvor ao Senhor Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Oremos. Assembleia de Deus Nova Brasília. Soberano Deus, Santo Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando e agradecendo o Teu santo e poderoso nome, Jesus. O Senhor vem abençoar os que se encontram aqui nessa noite, aqueles que estão a caminho, que o Senhor traga segurança, Jesus. Que o Teu Espírito Santo não permita que nenhum de nós saímos por essas portas da maneira que entrarmos, Jesus. Que o Senhor sinta vontade para operar em nosso meio, fazer milagres, batizar, trazer renovo com o Teu Espírito Santo. Continue, Senhor, no controle desse trabalho. Te pedimos em nome do Senhor. Também pessoas muito aqui angustiadas durante o dia, durante a vida nos reserva tantas situações, mas só Deus pode nos livrar de tudo. Vamos nesse nome aí? Peço a mídia que coloque ao meio da revista corrigida, colocar no meio.
São 5 versos. Eu leio o primeiro com o segundo e sucessivamente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele com honra. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus atos com hinos. Louvai e bendizei o seu nome. E aqui no 5 fala o motivo, todos juntos. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração a geração. Vamos adorar o Senhor. Senhor, te louvamos, ó Pai, e te exaltamos, ó Deus querido, por essa tão linda oportunidade de estar em tua casa. Deus, sabemos que neste lugar, Senhor Deus, tem pessoas com o coração angustiado, amargurado, Senhor Deus, sofrido, mas o Senhor dá a vitória a todos que entraram por essas portas. É um convite, Senhor Deus, celebrar e conjugar ao Senhor todos os moradores da terra, todos, sem exceção. E aqui estamos, Senhor, cumprindo a tua palavra, cumprindo o teu decreto. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar em tua casa. Homens sem reunião em recâmara secreta, discutindo leis ainda encobertas, planejando mal contra a igreja de Deus. Vejo o pecado se espalhando na cidade em rápido tempo, e a sensualidade vai entrando até dentro dos templos. Mas muitos pensam que estão vivos, mas já morreram. Vejo homens brigando por poder dentro das igrejas, esquecendo que Jesus falou que a nossa peleja é contra as hostes espirituais da maldade. Vejo as 10 virgens esperando o noivo, mas todas dormindo. Enquanto isso, o azeite das loucas está sumindo. Mas Deus me trouxe aqui para acordar toda essa cidade. Acorda, igreja, Deus me mandou te avisar. Acorda, igreja, a coisa vai apertar. Acorda, 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 igreja. Acorda, igreja, é tempo de juntar os pés. Acorda, igreja, o céu espera os fiéis. Acorda, 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 Jesus é de novo. O arrebatamento é o
Nas minhas mãos não há quem possa escapar, e operando eu, quem impedirá? Eu sou aquele que do ventre já te vi. Em meio a tantos foi você que eu escolhi, e não vai ser agora que eu vou te deixar. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois sou o teu Deus. Eu te esforço e também te ajudo. Eu te sustento com as minhas mãos. Como um ferreiro levo o ferro ao fogo, e o carpinteiro prepara a madeira. Como o oleiro que prepara o vaso, assim também preparo sua vida. Eu sou aquele que fez uma estrada no meio das águas pra Israel passar. Eu sou aquele que entra na fornalha pra cortar aquele que não me negar. Se uma muralha está na sua frente, só com uma palavra faço ela tombar. Contra você pode soprar os ventos, mas que o meu sou eu quem te sustento. Da tua vida eu quem vou cuidar. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois sou o teu Deus. Eu te esforço e também te ajudo. Eu te sustento com as minhas mãos. Como um ferreiro leva o ferro ao fogo, e o carpinteiro prepara a madeira. Como o oleiro que prepara o vaso, assim também preparo sua vida. Eu sou aquele que fez uma estrada no meio das águas pra Israel passar. Eu sou aquele que entra na fornalha pra cortar aquele que não me negar. Se uma muralha está na sua frente, só com uma palavra faço ela tombar. Contra você pode soprar os ventos, mas filho meu sou eu quem te sustento. Da tua vida eu quem vou cuidar. Eu sou aquele que fez uma estrada no meio das águas pra Israel passar. Eu sou aquele que entra na fornalha pra cortar aquele que não me negar. Se uma muralha está na sua frente, só com uma palavra faço ela tombar. Contra você pode soprar os ventos, mas filho meu sou eu quem te sustento. Da tua vida eu quem vou cuidar. Contra você pode soprar os ventos, mas filho meu sou eu quem te sustento. Da tua vida eu quem vou cuidar. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 2, no seu verso de número 21. Coloca aí no telão, Lucas, capítulo 2, verso 21. Diz assim, eu gostaria que os pais aqui, o Cauã e a Gisele, prestassem bem atenção no texto que nós vamos ler, tá? E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Cauã e Gisele, hoje nós vamos apresentar ao Senhor a Eloá, mas eu quero que vocês tenham uma coisa muito bem fixada na mente de vocês. O nosso papel aqui é orar pela vida dela, é pedir para que Deus possa abençoá-la, mas vocês têm um papel fundamental na vida dela, que não é apontar o caminho, mas vocês precisam estar no caminho juntamente com ela, tá bom? Essa responsabilidade é dada a quem? Aos pais. Lá em Deuteronômio fala muito bem que os pais andando no caminho, assentado na mesa, independente do que você esteja fazendo, você precisa ensinar o seu filho o caminho do Senhor.
Então vocês têm uma responsabilidade muito grande. Vai haver um dia lá no céu que nós vamos dar conta da nossa salvação, mas não apenas da nossa salvação. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Os filhos são a herança do Senhor. Repita comigo assim, ó: Cauã, a Eloá é a herança do Senhor. A Eloá é a herança de Deus, e você tem que tomar conta da herança de Deus. Você tem que proteger, mas você também tem que ensinar o caminho que ela deve andar, tá bom? Então vamos fazer um teste com você hoje, tá? Geralmente quem segura o microfone para o pastor apresentar as crianças é um cobreiro. Mas domingo passado eu pedi ao... Como é que é o nome dele? É Ivan? Acho que é Ivan, né? Cadê o João? Cadê o João? É Ivan, João? É Ivan. O Ivan segurou para mim. Hoje quem vai segurar vai ser o Cauã. Vamos ver se o Cauã também é pregador? Vamos ver, segura aí agora. Eu quero que você, por gentileza, levante as mãos para cá. Pai querido, nós estamos com esta família neste altar. Eu não sei, ó Deus, de onde esta família veio, mas eu sei, ó Deus, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se a Eloá hoje, Senhor, está neste altar, se o Senhor trouxe esse homem aqui, é porque o Senhor tem uma grande obra na vida dessa família. Por isso eu peço a Deus, faça uma grande obra na vida do Cauã, da Gisele, da Eloá. Hoje nós apresentamos essa criança ao Senhor, pedindo a Deus que o Cauã tenha estrutura e sabedoria, e isso ele só vai conseguir na tua presença. Por isso eu quero apresentar, Senhor, essa princesa Eloá, mas também quero colocar a vida do Cauã e da Gisele diante do Senhor. Faça uma grande obra na vida sobre essa família, quebra cadeias e correntes, ó Pai, que o jugo seja despedaçado por causa da unção. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Vamos louvar por tudo que tem feito. Tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço, Deus,
Senhor Jesus no meu e do seu coração, aquele a qual nós temos livre acesso. Aleluia. Adore esse Jesus conosco. Continue adorando esse Jesus conosco. Aleluia. Deus que faz o certo ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus do sobrenatural. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus do sobrenatural.
quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Se você tem certeza, se você crê naquilo que você acabou de cantar nesta noite, levante as suas mãos e dê um brado, clamando o nome santo de Jesus.
últimas horas de Jesus com os discípulos, e o cenário era um cenário de tristeza, preocupação, porque eles não sabiam o que ia acontecer com a ausência do Mestre, mas Jesus orientou, ensinou, confortou, e nós vamos meditar nessa palavra, amém? Amém. Você fique à vontade para glorificar o nome do Senhor, porque nós vamos falar do Espírito Santo e da obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, se você está aqui, você não está por força da sua vontade, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Se você entregou a sua vida um dia, levantou a sua mão, tomou uma decisão, foi porque o Espírito Santo fez isso na sua vida. É Ele que opera, é Ele. Sem o Espírito Santo não há decisão, não há conversão, não há santificação, não há. Então o Espírito Santo é o tema da nossa palavra, da palavra de Deus, e nós vamos aqui, como instrumento de Deus, ministrar os corações, e nós vamos nos alegrar na presença do Senhor. Todos acharam? João 16? Não sei se a minha versão vai conferir quanto telão. João 16, a partir do verso 5, alguns versículos nós vamos meditar, e o Senhor vai nos conduzindo pelo seu Espírito Santo. É Jesus que ensina sobre o Espírito Santo, e é tão bom quando nós vamos ler a palavra e é Jesus que está falando, não somos nós que estamos colocando alguma palavra sobre o que ele falou, é ele que está falando. A palavra dele tem total credibilidade e é uma palavra digna, aceitável, porque ele fez tudo por nós. Vamos ver? E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Mas quando vier aquele, oh glória, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vos há de anunciar. Amém, irmãos? Irmãos, vamos falar do cenário. Pensa você diante do Mestre que andou com você 3 anos e meio, te ensinou tudo que você sabe sobre o caminho, sobre as bênçãos, viu milagres, viu coisas lindas, maravilhosas, e aí ele está falando que ele vai se ausentar. E eles não entendiam o que ia acontecer, eles não tinham essa experiência gloriosa com o Espírito Santo. Eles tinham experiência com Jesus, o próprio, mas eles não sabiam, eles estavam incertos. Como muitos hoje estão incertos e não estão mais vislumbrando a presença do Espírito, a ação do Espírito, o habitar do Espírito dentro, estão preocupados com tudo que está acontecendo, e eles estavam tristes. Isso aqui era uma despedida, e era uma despedida muito, muito triste. O cenário era incerteza, mas Jesus estava dizendo que para o Consolador vir, ele tinha que ir. Ele foi, o Espírito Santo veio. E não veio para ficar vagando como uma força por aí, como muitas correntes doutrinárias explicam sobre o que eles acham sobre o Espírito. Não, ele veio para habitar dentro de nós. A presença do Espírito dentro de nós. Então nós vamos falar a respeito de algumas situações muito importantes que ocorrem aqui nessa exposição bíblica de João capítulo 16.
aonde tem 3 situações muito importantes, 3 tarefas importantíssimas do Espírito Santo. Uma tarefa fundamental, irmãos, que a igreja tem que trabalhar em cima dela, porque a igreja, ela está sustentada e ela tem o Espírito Santo. Uma das tarefas, vou falar 3: convencer o mundo do pecado e chamá-lo ao arrependimento. É a tarefa da igreja, é nossa. Levar a palavra, falar do ID, falar do amor de Jesus, isso é tarefa nossa. E o tempo está fechando, o tempo está se findando, o tempo está encerrando, e nós temos essa grande responsabilidade, e o Espírito Santo está conosco, e nós não vamos nos eximir dessa responsabilidade. A segunda tarefa é revelar o padrão da justiça de Deus a todos os que creem, porque Cristo não mais estaria presente fisicamente na terra, mas Ele garantiu, Ele deu uma garantia: eu vou, mas o Consolador virá e não ficará temporariamente com vocês. Virá e vai preparar vocês, e vai entrar em vocês, e vai habitar, fazer morada. Amém? Você tem esse Espírito dentro de você fazendo morada? Glória a Deus. E a terceira tarefa, demonstrar o juízo de Cristo sobre o inimigo de Cristo, sobre Satanás. Ele já está julgado. Nós vimos aqui no verso de número 11, que diz assim, do 9 em diante, que diz assim, do 8, né? E quando ele vier, ele virá. Jesus disse que ele viria, ele veio. Atos 2, ele desceu naquele dia, e dali para frente, cada crente que entrega a sua vida ao Senhor, reconhece Jesus como Salvador, ele recebe a presença do Espírito, e depois ele recebe buscando o revestimento do Espírito. Ele disse assim: quando ele vier, é esse Espírito que convence, não é a insistência humana, não é a boa oratória, não é o seu jeito de ser, ou tanto que você estudou, ou tanto que você é qualificado, habilitado e capacitado para explicar bem textos bíblicos. Não, é o Espírito que convence. E o Espírito hoje está convencendo corações aqui que precisa ter um encontro com Deus, que precisa ter um acerto com Deus, porque o tempo está findando. A porta da graça, ela vai fechar, e não vai ter oportunidade para decisões após esse fechamento. E hoje é dia que o Senhor quer renovar, Ele quer batizar, Ele quer despertar, Ele quer te fazer lembrar das coisas que você já esqueceu, daquele tempo que você orava, chorava, se derramava, o Senhor falava, você sentia gozo, alegria e regozijo, aleluia, no Espírito de Deus, e você anestesiou. Problemas da vida fez você parar, mas hoje o Senhor quer te dar injeção de renovo do Espírito Santo e da palavra. Essa palavra, como o pastor Zaqueu disse, é viva, ela faz efeito, ela não volta vazia, e algum coração aqui hoje vai sair tomando uma decisão de se consertar, de se aproximar, de estreitar um relacionamento de comunhão íntima. É você e Deus, Deus e você e o Espírito Santo que te alegra. A função dele é tão grande, a obra dele é tão grande. Ele estava lá em Gênesis 1, antes que tudo fosse formado, ele estava lá. Gênesis 1, ele pairava sobre aonde que ele pairava, e ele sempre esteve. Então nós temos essa necessidade de entender que o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um, são coiguais, coeternos, da mesma essência, cada um aqui nessa atmosfera exercendo a função para a qual foi designado. Deus preparou um plano eterno para nos salvar. Jesus veio por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, e Jesus voltou e disse: eu não vos deixarei órfãos. Nós temos um Pai, nós temos o Espírito. Hoje é noite de nos alegrarmos, irmãos, de nos regozijarmos na presença do Senhor. Se alegra, regozija. Problemas vêm e vão, mas o Espírito Santo sempre vai estar ao seu dispor. Usa do Espírito Santo que está ao seu dispor. Nós não
usamos, irmãos. Nós usamos pouco, nós falamos pouco com Ele, precisamos falar mais todo dia, toda hora. Nos direcione em tudo que nós fizermos, todas as decisões, todas as tratativas, todas as escolhas. Nós precisamos tomar essas escolhas com o Espírito Santo. Não podemos fazer nada sem Ele, não podemos tomar decisões nenhuma sem Ele. Na história da igreja primitiva, toda vez que havia um concílio, uma reunião e as decisões eram tomadas por conta deles, as coisas não fluíam. Por quê? Todas as reuniões, decisões, tratativas precisa de ser direcionada pelo Espírito Santo. É Ele que dá o discernimento, é Ele que dá sabedoria, é Ele que dá o entendimento necessário para que as coisas não deem errado em todos os lugares, individualmente, coletivamente, na igreja de Cristo, em todo o seu trabalho, na sua vida familiar. Nós precisamos estar íntimos com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui Jesus já estava dizendo para eles o seguinte, que antes dessa conversa aqui, Jesus fez uma outra fala muito séria. Se você que está com a Bíblia aberta, voltar um pouquinho no verso, no capítulo 15, no verso 16, pode voltar aí na sua Bíblia, eu dou um tempinho para você voltar, para você ver o que Jesus falou para eles. Eles tinham motivos de estar um pouco triste, um pouco desanimado. Olha o que Jesus falou para eles, ó. 15:16, ele disse assim, ó: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar vai achar que está fazendo um favor para Deus. Lembra que Saulo fazia coisas semelhantes? Ele era zeloso, ele batia, ele espancava, arrastava as pessoas, e na crença e no zelo dele judaizante, ele achava que estava fazendo grande coisa em oprimir os cristãos que não eram chamados de cristão ainda, eram chamados de povo do caminho. Olha que coisa, Jesus está falando isso para eles, para preparar eles. Eles iam ser expulsos, eles iam ser açoitados, iam apanhar, e Jesus está falando isso para eles na conversa íntima lá com os discípulos. E ele disse assim para eles, ó: expulsar-vos-ão das sinagogas, e acharão que estão fazendo um serviço para Deus, e isso vos farão porque não conheceram o Pai nem a mim. Lembra as profecias dos profetas? O Messias vem, o Messias vem e o Messias virá. E a profecia já estava há muito tempo, anos, décadas, centenas de anos. O Messias chegou e eles nem se deram conta. O Messias chegou, o Messias cresceu, o Messias trabalhou 3 anos de intensivo trabalho. Eles não reconheceram, não aceitaram, rejeitaram os religiosos, os saduceus, os fariseus, os sacerdotes, os zelotes, toda aquela turma religiosa não reconheceram. Jesus está dizendo aqui: vão expulsar vocês da sinagoga. Ele estava preparando tudo o que ia acontecer, mas quando esse grupo recebeu aquilo que você tem, que talvez você não está usando, que é a doce presença do Espírito Santo, eles foram municiados de unção, autoridade, poder, dons de cura, dons de interpretação, dons de revelação, muitos dons e poder para ir e fazer a obra. Jesus disse assim: saia de Jerusalém, fica lá, não sai sem preparo não, fica lá, porque eu vou subir, eu vou voltar, e quando eu voltar em espírito, eu vou municiar vocês de poder, unção e autoridade, e vocês vão sair pregando em todos os lugares. Jerusalém, Judéia, vai descendo, Samaria, atravessa as fronteiras, Síria, norte da África, Ásia, extremo da Ásia, Europa. Vocês vão levar a palavra, porque vocês não vão estar sozinhos, vocês vão estar com a doce presença do Consolador, que habilita, que capacita, que derrama unção, que derrama poder, que derrama todas as condições para você sair e fazer. Jesus diz: obras maiores que essas que eu faço, vocês farão. Jesus mudou? Não. A palavra dele mudou? Não. Quem mudou?
Quem mudou, irmãos? Nós. E nós temos que voltar para a palavra, voltar para a presença do Espírito, voltar para o arrependimento, para o choro e buscar essa presença do Espírito e não deixar se perder tudo que Jesus ensinou. Todo o preparo de Jesus está disponível para nós, o Espírito Santo dentro de nós. Que hoje, irmãos, aqueles que estão desanimados, receba ânimo e força de Deus na sua vida. Aqueles que estão com os dons, os talentos enterrados, renove as suas forças e coloque os seus talentos em atividade. Tenha unção sobre você, tenha unção de Deus sobre você, unção individual sobre você, unção sobre a igreja de Cristo. E o tempo está fechando e é tempo de avivar, dar vida nova por meio da palavra de Deus com o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem avivamento. Sem palavra tem barulho, tem bagunça, tem atropelo, tem tudo, menos avivamento. Amém, irmãos? Quando Jesus disse que o juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado, e ele está. Como ele está julgado, ele está arrancando pessoas do seio do corpo de Cristo para carregar com ele, inserindo coisas e situações para afrouxar a fé daqueles que estavam firmados na rocha. É só se afastar da oração, é só se afastar da palavra, é só se afastar de participar da comunidade cristã que adora, que louva, que ora, que busca. Porque, queridos, hoje eu falei isso, nós somos influenciados pelas 5 pessoas que estão mais próximas de nós. Se elas são pessoas corretas, pessoas honrosas, pessoas sensíveis ao Espírito Santo, pessoas que têm uma vida com Deus, pessoas que oram, que jejuam, nós estamos grudados nelas, o que vai acontecer conosco, irmão? Nós vamos ficar parecidos com Cristo e parecidos com elas. Se nós estamos juntos e ali absorvidos pela atmosfera de palavrões, imoralidades, indecências, pornografias, tudo que é abominável ao Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo do Senhor. Ah, mas eu fui batizado, mas o Espírito Santo não fica nesse ambiente. Não entristeça, ele se afasta. E você sem o Espírito Santo de Deus, você não é nada. É só um ser humano que tem corpo, alma e espírito, mas espírito humano. Mas nós precisamos ter o Espírito de Deus dentro de nós, agindo por nós, direcionando. A Bíblia diz que ele nos ensina, ele nos orienta, ele nos consola, ele leva para Deus os nossos gemidos quando não tem palavras. E para além disso, ele é o nosso disciplinador, discipulador. Você e ele na sua casa é um exército, e nenhum demônio pode rodear você. Amém? É poder de Deus. Nós não estamos falando de qualquer vento. Sim, ele é simbolizado pelo vento. Qualquer pomba também é simbolizado. Mas ele não é um vento, ele não é um barulho, ele não é uma pomba. Tudo isso está na Bíblia, mas como símbolos. Ele é o próprio Deus, co-igual a Deus, da mesma essência do Pai, da mesma essência do Filho, e está disponível. Jesus falou: vou deixar o Consolador. Se eu não for, o Consolador não vem. Ele foi, o Consolador veio. E o que você está fazendo com o Espírito Santo, que está disponível para te ajudar? Está consultando a Ele? Está conversando com Ele todo dia, de madrugada, de manhã, no trabalho? Que decisão tomar? Se vou comprar, se não vou, se vou me relacionar, não vou, se vou para lá ou para cá. Tudo tem que perguntar a Ele. Foi Jesus que deixou estar aqui. Amém? Amém? Amém. Queridos, eu quero falar com os irmãos, não vou passar da hora, tá, Tiago? Eu quero falar com os irmãos sobre o que aconteceu com a igreja primitiva, com os nossos pais da igreja após a morte dos apóstolos, entre o século I e o século V, que nós chamamos dos patrísticos, as decisões que eles precisavam tomar para afirmar, quando começou a surgir todas as doutrinas teológicas que nós hoje estudamos, que é a base de fé e prática para tudo que nós fazemos. Eles começaram, e nós sabemos que eles se organizaram para defender a fé.
E quando eles começaram defendendo a fé, apareceram muitos ensinamentos e muitas heresias, e alguns ensinamentos vinham disfarçados de coisa séria. Naquela época, que não tinha mídias, internet, não tinha nada. E hoje está pior do que naquela época. Então houve necessidade, já naquele momento que estava formando as doutrinas cristológicas, porque cada pregação era muitas conversões. Cada discípulo, cada patrístico que andava por todo o norte da África, toda a região da Ásia, Europa e toda aquela região do Oriente, a igreja foi expandindo e precisava organizar. O que eles fizeram? Fizeram um concílio, uma reunião para tomar decisões e tratativas de como seria um documento regularizado para todos trabalhar ali sobre Cristo. Quem é Cristo? A Trindade, essa palavra nem existia naquela época, ela surgiu no século XIX, a palavra Trindade, mas Deus, o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí surge aquilo que todos conhecem, principalmente quem veio do catolicismo romano, em que nós cremos, o credo apostólico. No credo apostólico deram bastante ênfase para quem é Jesus. Quem é Jesus? É aquele que veio por causa do plano eterno. Quem é Deus, né? Tudo isso foi tratado no Concílio de Nicéia, a divindade de Cristo. No Concílio de Constantinopla tratou também da divindade de Cristo. No Concílio de Calcedônia tratou da figura divina e humana de Jesus. Mas sabe o que eles esqueceram? Esqueceram de dar ênfase em todo o Espírito Santo que ia fazer a obra que Cristo havia estabelecido. Foi excelente esse concílio? Foi. O credo apostólico é excelente? É. Alguns sabem até de cor, né? Creio em Deus Pai, creio, é aquele documento para reger a igreja primitiva. Só que o tempo foi passando e eles esqueceram de colocar toda a obra do Espírito Santo junto com o Filho, junto com o Pai. Colocaram lá, creio no Espírito Santo, ponto. Creio em Jesus e acrescentou várias situações do Mestre, amém? No Deus Pai, Criador, soberano dos céus e da terra. Mas no Espírito Santo faltou o documento, faltou na redação do documento robusto para dar ênfase para o povo. O povo estava correndo, o Império Romano continuava avançando e o povo precisava. Hoje nós temos, irmãos, tudo que eles não tinham, nós temos em vários lugares. É só pegar o celular, Bíblia, todo tipo de literatura, e nós estamos acessando isso aí, irmãos. É isso. O nosso Deus, por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo, quer nos orientar, a nos despertar para buscar tudo que o Espírito Santo tem para nós no tempo que nós estamos. A palavra de Deus diz que o Senhor iria abreviar, porque a igreja ia ver coisas. Ele vai tirar a igreja da terra, mas a igreja tem que estar toda munida do Espírito Santo, toda revestida de armadura, toda ancorada naquilo que a Escritura, a palavra de Deus diz. E nós não podemos ficar assim, eu vou na igreja, mas eu não abro a Bíblia, eu só estou esperando alguém falar para mim. Nós temos, irmãos, o acesso a tudo isso que Jesus conquistou por nós por meio do seu sangue. Depois não nos deixou órfãos, deixou com o seu Espírito Santo, e nós precisamos acessar. Como houve essa lacuna de deixar o Espírito Santo de lado e tomando as decisões por tudo que já tinha acontecido, houve um homem na Reforma, o João Calvino, que muitos conhecem. Nós não gostamos de Bíblia, os biblistas estudiosos aí, o povo que gosta de escola bíblica dominical. João Calvino foi chamado de o teólogo, né? O teólogo do Espírito Santo, porque ele foi lá, escreveu, ele era novinho ainda, em 26 anos, escreveu uma obra chamada As Institutas da Religião Cristã, 4 volumes. O primeiro volume ele escreveu só assim: creio em Deus Pai, mas era muita, a escrituração foi grande. Depois ele escreveu um outro volume imenso: creio em Deus Filho. No terceiro ele colocou: creio no Espírito Santo. E foi colocando a obra do Espírito Santo, desde que Lucas escreveu e relatou Atos, como a igreja foi avançando, e a igreja foi crescendo, e a igreja foi se movimentando, e Deus amparando a igreja, e corre para lá e corre para cá, e o Espírito Santo fazendo com que a igreja avançasse
triunfante. Ele vai e escreve um volume inteiro só sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. E depois ele escreve o último volume. O último volume que o João Calvino escreve é: creio na igreja, a santa igreja, aquela pura que Deus vai tirar do meio de todas as tribos, povos, raças e nações, placas denominacionais. Aquela igreja, não a igreja CNPJ, a igreja de Cristo, aquela lavada pelo sangue do Senhor, que cumpre os mandamentos, obedece às doutrinas do Senhor, e nela habita a força, o poder do Espírito Santo, e ele não deixa de agir nesses lugares. Só que tem detalhe, irmãos. O tempo foi passando, as pessoas vão esfriando, se elas não se juntarem e começarem a orar e começarem a sentir a presença, o calor do Espírito Santo, elas vão ficando desanimadas. Quando chega no século XVII, houve uma obra muito robusta do John Noel, um puritano inglês, que escreveu uma obra maravilhosa. Irmãos, não desanime não, está tudo aqui na Bíblia. Vamos buscar o Espírito Santo, porque, irmãos, vai deixando, vai desanimando. Daqui a pouco, ninguém está dando glória, eu também não vou dar glória. Precisa mandar dar glória? Ninguém está levantando a mão, também não vou. Você é um adorador, sua postura é de adorador, não é só na hora do louvor. Você é adorador, sua vida é de adoração. Então o Espírito habita em você, ele se move em você. Não é isso que a Bíblia diz? Não sou eu só estou transmitindo o que a Bíblia diz. Eles escreveram obras maravilhosas no século XVII e no século XX. Um outro holandês escreveu obra maravilhosa. Mas vamos ver o que está acontecendo hoje, irmão. O que está acontecendo? Lembra que o culto simples, as pessoas chegavam, se derramavam na frente do Senhor, não tinha vergonha de chorar, não tinha vergonha de louvar e exaltar o nome do Senhor. Mas aí, os excessos, houve uma coisa muito extrema. Surgiram os cultos solenes. O culto solene é só em velório, tem que ter silêncio, os parentes estão chorando. Culto solene, silêncio, abraços, conforto. Mas o culto na presença do Senhor é alegria. Nós todos temos algum tipo de problema, mas na presença do Senhor a Bíblia fala que até a tristeza faz o quê? Então a alegria do Senhor é o que para nós? É nossa força. Então, irmãos, essa coisa de não vamos deixar que o pessoal está extrapolando, está exagerando, estabelecendo o culto solene com medo da manifestação do Espírito, medo dos exageros, que esse exagero rompesse a solenidade do culto. Aí, irmãos, criaram o púlpito, que não é igual esse aqui, né? Um púlpito de madeira, para esconder a perna de quem ia pregar e ficava tremendo. É para isso que surgiu o púlpito, as pernas, os joelhos, trôpegos batendo. Aqui não dá, porque aqui está tudo transparente. Porque as pessoas, com muita reverência, iam ministrar a palavra de Deus e se tremia toda, e às vezes não conseguia. O sermão era todo escrito, não era uma exposição espontânea do próprio Espírito, por medo das pessoas olhar com um olhar atravessado, e pararam de quê? De dar lugar ao Espírito de Deus. Essa é a parte ruim. Mas em alguns lugares as pessoas não querem a Escritura, e elas só querem virar, né? Só quer movimento e não quer Escritura. Então tem que ter o equilíbrio. Então as igrejas ultraconservadoras, elas frustraram um pouco a manifestação espontânea dos... Não estou falando mal das igrejas conservadoras, tá, irmãos? Mas em certo aspecto, por exemplo, eu vim de igreja conservadora. Se alguém levantasse e desse um glória a Deus, todo mundo olhava para trás para ver quem foi, entendeu? Um aleluia. Mas a Bíblia diz que você fica alegre, você dá glória, você dá aleluia, você levanta, você bate palma, você senta. O que não pode é interferir na liturgia do culto da glória na hora errada. Está falando que alguém matou alguém no texto bíblico, alguém estuprou a Deus. Aleluia, aleluia o que, irmão? Matou, estuprou, é a hora certa. As pessoas perderam a noção, perderam a atenção e não estavam dando mais atenção. Então sempre houve necessidade de alguém ser levantado pelo Espírito para colocar uma ordem no culto litúrgico para as coisas fluírem. Aí vem outra situação, irmão.
vem as mídias e a internet. Aí a pessoa fala, não vou chorar não, vou nada, daqui a pouco eu estou virando meme, vamos filmar, vamos fotografar e vamos jogar lá no X, no Insta, não vou não. Aí a pessoa fica assim, retendo o agir do Espírito, o mover do Espírito, por causa de coisas que as pessoas criam. E isso tem que cair por terra, irmãos. A igreja de Cristo é a igreja de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Nós não podemos ser como a igreja de Éfeso. Olha o que aconteceu na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso, houve uma carta para a igreja. A igreja ela era fiel na palavra, era como era. Ela era perseverante no sofrimento. Uma igreja que não tolerava falsos ensinadores, não. Era uma igreja que não tolerava a imoralidade. Mas aí vem Jesus e fala para João: João, escreve aí para a igreja de Éfeso: vocês tenho contra ti, contra vocês, que vocês deixaram, abandonaram o primeiro amor. Queridos, a maior manifestação do Espírito Santo, glória a Deus, depois de 1911, dentro da história do pentecostalismo no Brasil, falar em línguas, dons de línguas, interpretação de línguas, isso é muito bom, é muito lindo. Mas não adianta falar em língua, interpretar língua, ser péssimo irmão, péssimo companheiro, péssimo líder, péssimo liderado, ser uma pessoa de uma boca lá fora é que fala língua. É o amor, porque o amor constrange, o amor muda vocabulário, o amor muda padrão de comportamento, o amor muda o nosso jeito de tratar o semelhante, o amor. E é a Bíblia que fala, Coríntios, o maior dom é o... Não adianta, é a Bíblia que diz, não adianta ter dom de todos os dons, todas as línguas, todas as interpretações, se não tiver o amor. Tem que ter o amor para desfrutar de tudo que o Espírito Santo proporciona para nós. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós não podemos perder o fervor espiritual. Tem alguém fervoroso aqui hoje? A alegria do Espírito Santo. Tem alguém alegre? A alegria da salvação, a simplicidade da vida com Deus. Aleluia. Como é bom, né? Eu morava no interior, tinha muito na roça, a gente ia a pé, abrindo porteira, lua cheia, cantando para a estrada fora, para fazer culto na casa do povo, e tinha lampião nessa época na roça, porque não tinha luz elétrica. O pessoal está pensando que eu tenho 100 anos. Mas era assim, que delícia, irmão. Chegava todo mundo na festa, tudo cheio de poeira, mas nós cantávamos não sei quantos louvores até chegar na vila. E glória, que simplicidade, que alegria, que maravilha, né? Os irmãos também já devem ter vivenciado alguma coisa assim. É uma bênção, irmão, a simplicidade, porque a forma da palavra de Deus diz que o Senhor não tolera exibicionismo, arrogância e soberba. A Bíblia diz que Ele abate o soberbo e Ele ama a simplicidade. Então nós precisamos nos alegrar na comunhão uns com os outros e nos exultar no Senhor. Precisamos recuperar a alegria do Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Aleluia, você entendeu? Dar lugar. Não podemos acostumar com as situações de perder o gozo, o fervor, a vivacidade, o prazer de chegar e já chegar dando glória a Deus. E se intimidar porque alguém vai falar alguma coisa e não deixa falar. Cada um tem seu jeito. Um sente a presença de Deus ali quietinho chorando, o outro bate palma e levanta e dá glória. Cada um, Espírito Santo, ninguém coloca limites para ele agir, não. Ele é soberano e ele age como quer, quando quer, a hora que quer, do jeito que quer. Quem é o homem para impedir o agir do Espírito Santo? Aleluia. Então essa, irmãos, é uma grande necessidade. Nós precisamos da unção, do revestimento do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus diz assim, Ele diz assim, o Senhor dos Exércitos, Ele diz assim, não é por força, não é por pegar no pé de ninguém, é pelo agir do meu Espírito. Então, todos que estão aqui hoje, talvez tenha alguém que, eu vim porque o fulano me convidou e eu nem queria, não, foi o Espírito Santo que te trouxe. Para ouvir talvez o que você não esperava ouvir. Talvez você esperava uma palavra do pastor Renan eloquente, aí você chegou aqui e viu ele embora. Você nem me conhece, mas Jesus está aqui. E eu sou só um instrumento para falar de Jesus para você. E Deus te ama, o Espírito Santo quer relacionar, quer entender.
você e quer te ajudar, quer caminhar com você, e você vai dar lugar sim, porque Ele te ama, Ele te ama. E nós já estamos caminhando para encerrar nossa participação aqui na ministração dessa palavra, mas nós precisamos, irmãos, unir a palavra de Deus e o poder de Deus. Alguns lugares a palavra, os ensinos são maravilhosos, as pessoas são excelentes em hermenêuticas e exegetas e tem uma desenvoltura maravilhosa, mas o poder de Deus tem que estar juntinho. Tem alguns lugares que é muito poder e não tem palavra, porque as pessoas têm preconceito contra estudar a palavra de Deus. Isso tem que cair por terra, isso é coisa do inimigo. Nós precisamos, a própria palavra diz que errais por não conhecer o quê? As Escrituras, queridos. Tem um exército aí fora de espíritas, umbandistas, budistas, que estão conhecendo mais a palavra do que nós, porque estão estudando para combater aquilo que talvez nós deveríamos saber muito mais. E nós somos um exército que tem que estar de pé, cada um com a sua função, cada um com o seu chamado, mas todos refletem a Cristo e todos precisam usar desse poder que o Espírito Santo deixou, Jesus deixou disponível com a presença do Espírito Santo para nós. Então nós queremos e nós precisamos ter esse poder. João 16:9, o que está dizendo João 16:9? Voltem na sua Bíblia, olha. O pecado porque não crê em mim. Se não crê, não crê. Não vai para a eternidade, né? Da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. Jesus estava falando que eles não iriam ver Jesus em corpo aí com eles. É claro que depois que Jesus falou isso, ele foi para o Gólgota, ele morreu, ele desceu, ele ressuscitou, e ele depois atravessou a parede e foi conversar com eles, e depois Pedro estava lá pescando, ele apareceu lá na praia achando peixe, ele ainda ficou 40 dias ensinando e reafirmando todos os ensinamentos, para deixar um grupo de homens e também tinha mulheres, cheios da presença do Espírito. Quem para homem e mulher cheio do Espírito Santo de Deus? Ninguém. Não tem força que para. E a igreja é composta de homens, mulheres, crianças, jovens e adultos, cheios da palavra de Deus e do Espírito Santo que habita na palavra, que inspirou a palavra, e Ele está conosco. Nós vamos lançar mão desse recurso. E agora, irmãos, nós precisamos também entender que o Espírito, ele é soberano. Ele sopra, a Bíblia diz que ele sopra onde quer, ele opera quando ele quer, e se ele quiser agir, quem pode impedir? Ninguém. E eu creio que o Espírito Santo quer agir aqui nessa noite, e já está agindo no seu coração, e nós, o Espírito Santo, queridos, é o Espírito Santo que te enxerga você na igreja, é o Espírito Santo que te liga no corpo de Cristo, é o Espírito Santo, é Ele que faz tudo isso. O Espírito Santo, queridos, te faz um santuário. Está escrito assim: não sabeis vós que sois templo. É a palavra que está dizendo que você é. Não está dizendo que talvez você será. Está dizendo: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. Olha quanta coisa, irmãos. É o Espírito Santo, aleluia. Você é a habitação de Deus, o eterno, o grande eu sou, o Jeová Jireh, o Jeová Shammah, o Jeová Nissi, o Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. Ele é o grande que habita dentro, aleluia, dentro de você, e você fica parado. Não fique, se movimente, se levante, se prontifique, vai fazer aquilo para o qual o Senhor te chamou. Levanta, Deus quer tratar com você. A obra de Deus é gloriosa na sua vida. O Espírito Santo é quem nos, nós somos humanos, mas Ele vai te regenerando, Ele vai te santificando, Ele vai injetando em você. A Bíblia diz que Ele é água limpa, Ele é água pura, Ele tem as competências dEle, Ele tem as atribuições dEle. Ele vai te assistir em qualquer hora, na hora alegre, na hora triste, na hora da dúvida, na hora da indecisão. Ele
Ele é que vai te assistir e Ele vai fazer você que ainda não tomou uma decisão se tornar uma nova criatura para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ministério de louvor, se puder vir, nós vamos louvar com aquele menino Espírito Santo. Espírito Santo. Ele sabe quem você é. Espírito Santo, meu Consolador. Espírito Santo sabe quem eu sou e mesmo assim se importa. Canta junto, canta sentindo, porque você tem suas dificuldades, seus problemas, suas situações, mas o Espírito Santo sabe e Ele ora por você. E a minha Bíblia, a sua, diz que Ele clama ao Pai com gemidos inexprimíveis. Não tem como expressar como o Espírito Santo te auxilia. Então você foi selado por Deus. O selo de Deus em você é o Espírito Santo. Você é propriedade. Você é criado para a glória de Deus. O selo fala de inviolabilidade. Você é inviolável. O inimigo não te toca. O mundo espiritual das trevas vê um selo em você que talvez você não veja, mas é o selo do Espírito Santo. Você está seguro por ser propriedade de Deus, propriedade exclusiva do Eterno. O Espírito Santo está aqui e você pode ter, querido, que não seja o Senhor, uma vida transbordante, uma vida abundante, uma vida de esperança, forças renovadas e a presença gloriosa de Deus na sua vida. Amém? Oh, aleluia. Meu consolador, fala ao Senhor nessa noite. Chama o Espírito Santo. Se você entrou desanimado, afastado, volta para os caminhos do Senhor. O Espírito Santo sabe que já falou no seu coração. Ele sabe quem você é, aleluia. Força, carrega você, assiste você, cuida de você, aleluia. E mesmo assim, aleluia, mora em mim. Louva
momento, o Espírito Santo está te chamando, está te incomodando. Venha aos pés do Senhor nessa noite. Tem mais alguém para Jesus nessa noite? Não endureça o seu coração. O Espírito Santo está ministrando o seu coração. Você está aqui. Tem a oportunidade de regressar aos pés do Senhor. Quando Ele te chama, quando é tempo. É tempo de regressar aos pés do Senhor. Se não tem mais a vida, vamos orar com o casal unido, decidido, voltando, aceitando. Amado e eterno Deus, Santo Pai, nesta noite, Deus, rendendo graça ao Teu nome, Deus. Nesse momento que passamos aqui, te adorando, te glorificando o Seu santo nome, e a Tua palavra que é ministrada aos nossos corações, Deus. E aqui está esse casal, Deus, que decidiu, Deus, render os Teus pés nesse dia, Deus. Eu te peço com misericórdia, eu escrevo o nome dele no livro da vida, Deus. E dá força ainda para caminhar cada dia, Deus, na Tua presença, Deus. Não deixe que nada venha, Deus, desanimar, Deus. Que venha, Deus, estacionar pelo caminho, mas possa caminhar avante, Deus, até que a vida do Senhor seja concreta, Deus. O Senhor vai abençoar a vida dele, Deus. E assim, Deus, nesse momento, Deus, para Tuas bênçãos, Deus, para nossos lares. Estenda as Tuas mãos, Deus. Nos guarda, nos proteja, Deus. Dê uma semana abençoada na Tua presença, Deus. Senhor Deus, te pedimos em nome de Jesus. Estenda as Suas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce e eterna consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus. Você pode dizer bem alto comigo? Amém. Beijo a todos em nome de Jesus.
Vem.